O frio penetrante da masmorra real cortava através das vestes esfarrapadas como lâminas invisíveis, e o cheiro acre de mofo misturado ao odor metálico do sangue criava uma atmosfera sufocante que parecia sugar o próprio ar dos pulmões. João sentia cada pedra irregular do chão através de sua pele dilacerada, cada gota de umidade que escorria pelas paredes de pedra como se fossem lágrimas geladas da própria criação divina. Seus lábios, rachados e secos, moviam-se em orações silenciosas, enquanto o eco distante de passos pesados ecoava pelos corredores sombrios do castelo real. A luz vacilante de uma tocha distante criava sombras dançantes, que se projetavam como espectros sobre as paredes úmidas, e o som constante do gotejamento d'água marcava o tempo como um metrônomo da agonia. Suas mãos, outrora suaves e dedicadas aos gestos sagrados da missa, agora tremiam não apenas pelo frio, mas pela intensidade da dor que percorria cada fibra de seu ser. O sabor salgado do sangue em sua boca misturava-se com a secura da sede, criando uma sensação que parecia simbolizar toda a amargura daquele momento final. Mesmo assim, seus olhos mantinham um brilho que nem a escuridão do cárcere conseguia apagar, como se uma chama interior ardesse com força ainda maior diante da proximidade do fim. Como chegou a este momento, um homem cuja única arma foi sempre o silêncio sagrado, cuja única fortaleza foi a inviolabilidade do confessionário. A resposta reside nas brumas da Boêmia medieval, onde as torres góticas se erguiam contra um céu frequentemente nublado, e onde os sinos das igrejas competiam com os gritos dos mercadores nas praças de pedra. João nasceu quando as folhas douradas do outono cobriam as ruas de Pomuk, como um tapete divino, filho de uma família que conhecia tanto a dureza do trabalho quanto a suavidade da fé. Seus primeiros anos foram embalados pelo som constante do martelo de seu pai na forja local, onde o ferro ganhava forma entre faíscas que dançavam como estrelas terrestres. O cheiro do metal aquecido misturava-se com o aroma do pão fresco que sua mãe preparava, criando uma atmosfera doméstica que simbolizava a união entre o trabalho honesto e a providência divina. O pequeno João cresceu observando as mãos calejadas de seu pai transformarem o ferro bruto em ferramentas úteis, uma metáfora que mais tarde ele compreenderia como reflexo do trabalho divino sobre a alma humana. Desde tenra idade, João demonstrava uma inclinação natural para o sagrado que se manifestava não apenas em suas orações matinais, mas na maneira como observava o mundo ao seu redor com olhos que pareciam enxergar além das aparências. Quando outras crianças brincavam nas ruas enlameadas, ele permanecia horas contemplando as esculturas dos santos na igreja local, absorvendo cada detalhe dos rostos esculpidos em pedra como se fossem retratos de amigos íntimos. O som do órgão, durante as missas dominicais, parecia ressoar em sua alma de forma particular, criando harmonias interiores que o preparavam para uma vocação que ainda não compreendia completamente. As freiras do convento próximo logo notaram sua presença constante nos bancos da frente, seus lábios movendo-se em orações silenciosas, enquanto seus olhos permaneciam fixos no altar com uma intensidade que impressionava até os religiosos mais experientes. Aos 12 anos, quando seu corpo começava a se transformar e sua voz oscilava entre os tons agudos da infância e os graves da maturidade que se aproximava, João experimentou o que mais tarde descreveria como seu primeiro verdadeiro encontro com o divino, durante uma tempestade particularmente violenta que açoitou a região. Ele permaneceu sozinho na igreja, enquanto os raios iluminavam os vitrais coloridos, criando um espetáculo de luz e sombra que parecia revelar segredos celestiais. O som ensurdecedor dos trovões misturava-se com sua respiração acelerada, enquanto o cheiro da chuva penetrava através das pedras antigas, criando uma atmosfera que oscilava entre o temor e a reverência. Foi naquele momento, enquanto observava uma imagem de Cristo crucificado banhada pela luz intermitente dos relâmpagos, que João sentiu pela primeira vez a certeza absoluta de sua vocação sacerdotal. A transição da adolescência para a juventude foi marcada por uma dedicação aos estudos que impressionava seus mestres
e preocupava sua família. Enquanto outros jovens de sua idade descobriam os prazeres mundanos e as primeiras paixões, João mergulhava cada vez mais profundamente nos textos sagrados, decorando passagens inteiras das Escrituras com uma facilidade que parecia sobrenatural. Seus pais, embora orgulhosos de sua devoção, ocasionalmente expressavam preocupação com sua intensidade, temendo que o filho estivesse se afastando demasiadamente do mundo terreno. O jovem João, porém, encontrava em cada página dos livros sagrados uma confirmação de seu destino, uma certeza que crescia como uma chama alimentada pelo vento da vocação divina. Aos 20 anos, quando finalmente ingressou no seminário da Universidade de Praga, João já havia desenvolvido uma reputação de santidade que o precedia. Seus colegas seminaristas logo descobriram que ele possuía uma qualidade rara, a capacidade de ouvir com uma atenção tão profunda que as pessoas se sentiam verdadeiramente compreendidas em sua presença. Durante os exercícios de confissão mútua, que faziam parte da formação sacerdotal, João demonstrava uma discrição absoluta e uma sabedoria que parecia desproporcional à sua idade. Mesmo quando seus colegas tentavam arrancar dele detalhes das confissões que ouvia, ele mantinha um silêncio que não era mera obediência às regras, mas uma expressão natural de sua natureza espiritual. O ambiente do seminário na Praga do século XIV era uma mistura fascinante de erudição medieval e fervor religioso. As salas de estudo, iluminadas apenas por velas que projetavam sombras dançantes sobre os manuscritos antigos, ecoavam com debates teológicos que se estendiam pelas madrugadas. O cheiro de pergaminho antigo misturava-se com o aroma da cera das velas, criando uma atmosfera que parecia suspender o tempo e transportar os estudantes para uma dimensão onde apenas o sagrado importava. João absorvia cada lição com uma intensidade que seus professores raramente haviam presenciado, fazendo perguntas que revelavam não apenas conhecimento, mas uma compreensão intuitiva dos mistérios da fé que impressionava até os teólogos mais experientes. Durante seus anos de formação, João desenvolveu uma prática espiritual que se tornaria sua marca registrada. Longas horas de oração silenciosa diante do Santíssimo Sacramento. Enquanto seus colegas dormiam, ele permanecia na capela, imóvel, como uma estátua, absorto em uma contemplação que parecia transportá-lo para além das limitações terrenas. Os guardas noturnos do seminário acostumaram-se a vê-lo naquela posição hora após hora, sua respiração tão suave que por vezes pareciam duvidar se ele ainda estava vivo. Estes momentos de comunhão íntima com o divino não eram mero exercício devocional, mas o fundamento sobre o qual ele construiria toda a sua vida sacerdotal. A ordenação de João como padre foi um evento que marcou profundamente toda a comunidade religiosa de Praga. O arcebispo, homem experiente que havia presidido centenas de ordenações, mais tarde comentaria que jamais havia sentido uma presença tão palpável do Espírito Santo durante uma cerimônia. Quando João se prostrou diante do altar, suas lágrimas silenciosas criaram pequenas poças no chão de mármore que refletiam a luz das velas como espelhos sagrados. O momento em que suas mãos foram ungidas com o óleo santo foi acompanhado por um silêncio tão profundo que os presentes puderam ouvir distintamente as batidas de seus próprios corações. Mesmo o vento que soprava através das janelas altas da catedral pareceu cessar, como se toda a criação aguardasse em reverente expectativa. Seus primeiros anos de sacerdócio foram marcados por uma devoção pastoral que rapidamente se tornou lendária em toda a região. João não era apenas um administrador dos sacramentos, mas um verdadeiro pastor de almas que conhecia cada ovelha de seu rebanho pelo nome. Suas homilias, embora sempre breves, possuíam uma qualidade penetrante que deixava os fiéis em silêncio contemplativo por longos minutos após o fim da missa. Ele tinha o dom raro de fazer com que cada pessoa presente sentisse que suas palavras eram dirigidas especificamente a ela, como se o padre conseguisse enxergar diretamente em sua alma e identificar suas necessidades espirituais mais profundas. Mas foi no confessionário que João verdadeiramente encontrou sua vocação suprema. O pequeno recinto de madeira escura tornou-se seu santuário particular,
o lugar onde exercitava não apenas sua função sacramental, mas onde demonstrava uma compreensão da natureza humana que transcendia qualquer conhecimento meramente acadêmico. Pessoas vinham de vilas distantes apenas para confessar-se com ele, atraídas por sua reputação de sabedoria e absoluta discrição. Comerciantes ricos, camponeses humildes, nobres arrogantes e mendigos desesperados, todos encontravam em João um ouvido atento e um coração compreensivo que jamais julgava, apenas acolhia e orientava. O que tornava João verdadeiramente excepcional não era apenas sua capacidade de ouvir, mas sua absoluta fidelidade ao sigilo sacramental. Em uma época em que as informações pessoais eram frequentemente usadas como moeda de troca político e social, João mantinha um silêncio que era quase sobrenatural em sua completude. Mesmo quando autoridades civis tentavam sondar indiretamente sobre confissões que haviam presenciado, ele respondia com um sorriso gentil e algumas palavras sobre o tempo ou sobre as flores do jardim da igreja, desviando a conversa com uma habilidade que não ofendia, mas deixava claro que certas fronteiras jamais seriam ultrapassadas. Esta reputação de integridade absoluta logo chegou aos ouvidos da corte real, onde as intrigas políticas e os segredos de Estado criavam uma atmosfera de constante desconfiança. O rei Venceslau IV, monarca conhecido tanto por sua inteligência quanto por sua paranoia crescente, inicialmente viu em João uma figura curiosa, mas inofensiva. O padre era respeitado pelo povo, admirado pelo clero e aparentemente alheio às questões temporais que dominavam a mente dos cortesãos. Para um rei que vivia cercado de espiões e bajuladores, a presença de alguém aparentemente incorruptível era simultaneamente reconfortante e inquietante. A corte de Venceslau IV era um microcosmo das tensões que atravessavam toda a Europa medieval. As questões religiosas entrelaçavam-se indissoluvelmente com as políticas, e o poder secular constantemente enfrentava o poder eclesiástico em disputas que iam desde questões de jurisdição até conflitos sobre a moralidade pública. O rei, embora formalmente católico, nutria uma desconfiança crescente em relação à influência da Igreja em seus domínios, especialmente quando esta influência parecia ameaçar sua autoridade absoluta. Em seus aposentos privados, decorados com tapeçarias luxuosas, que não conseguiam disfarçar completamente o cheiro de medo e paranoia que permeava o ambiente, Venceslau passava noites insones planejando maneiras de consolidar seu poder e eliminar qualquer ameaça potencial. Foi neste contexto de crescente tensão que João foi nomeado cânone da Catedral de Praga e, posteriormente, confessor da rainha. Esta última nomeação, que inicialmente parecia uma honra, logo se revelaria como o primeiro passo em direção ao seu destino trágico. A rainha, mulher de profunda religiosidade, mas também esposa de um monarca cada vez mais instável, encontrou em João não apenas um guia espiritual, mas um confidente cuja discrição absoluta permitia que ela expressasse suas preocupações mais íntimas sobre a direção que o reino estava tomando. As sessões de confissão entre João e a rainha tornaram-se regulares e prolongadas, realizadas na capela privada do palácio, um ambiente onde o cheiro de incenso misturava-se com o aroma das rosas que a rainha mandava colocar diariamente diante da imagem de Nossa Senhora. O confessionário real, feito de carvalho entalhado com motivos religiosos, tornou-se uma ilha de santidade, em meio ao oceano de intrigas que caracterizava a corte. Durante estas conversas sagradas, João ouvia não apenas os pecados pessoais da rainha, mas suas preocupações sobre as decisões políticas de seu marido, suas orações pelos pobres do reino e seus temores sobre o futuro da fé católica em suas terras. O que João não poderia prever era que sua absoluta fidelidade ao sigilo sacramental logo se chocaria frontalmente com a paranoia crescente do rei. Venceslau IV, consumido por suspeitas sobre possíveis conspirações contra seu trono, começou a ver nas longas conversas entre sua esposa e o confessor uma ameaça potencial à segurança do Estado. Em sua mente perturbada pela pressão constante de governar em tempos turbulentos, o rei começou a imaginar
que sua própria esposa poderia estar revelando segredos de Estado ao padre, ou pior ainda, que poderia estar conspirando contra ele, sob o disfarce da confissão sacramental. A transformação gradual de Venceslau IV, de um monarca relativamente moderado em um tirano paranoico, foi um processo que João observou com crescente alarme. Durante as missas oficiais na Capela Real, o padre podia ver os sinais de deterioração mental do rei. Os olhos constantemente em movimento, como se procurassem inimigos invisíveis, as mãos que tremiam ligeiramente durante as orações, a tendência crescente para explosões de raiva por motivos aparentemente triviais. O ambiente da corte tornava-se cada vez mais pesado, impregnado de uma tensão que parecia emanar física e espiritualmente do próprio monarca. Foi durante o outono de 1392 que a situação chegou ao ponto de ruptura. O rei, depois de uma série de derrotas políticas e militares que atribuía a traições e conspirações, convocou João para uma audiência privada em seus aposentos. O padre respondeu ao chamado sem hesitação, embora pressentisse que aquele encontro seria diferente de todos os anteriores. Quando atravessou os corredores do palácio, em direção aos aposentos reais, João notou que os guardas o observavam com uma intensidade incomum e que sussurros cessavam abruptamente quando ele passava. Os aposentos do rei estavam mergulhados em uma semi-escuridão que apenas algumas tochas conseguiam dissipar parcialmente. O cheiro de vinho azedo misturava-se com o aroma de pergaminhos antigos e com algo mais indefinível, talvez o próprio odor da loucura que começava a consumir o monarca. Venceslau IV estava sentado em uma cadeira ornamentada, mas sua postura não tinha nada da dignidade real tradicional. Seus olhos, injetados de sangue, fixaram-se em João com uma intensidade que parecia querer penetrar não apenas sua alma, mas todos os segredos que ela pudesse conter. Padre João, começou o rei com uma voz que oscilava entre a autoridade real e uma nota de desespero mal disfarçada. Você tem servido nossa corte com dedicação e por isso sempre foi respeitado. Mas chegou o momento em que sua lealdade será verdadeiramente testada. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão quase palpável, quebrado apenas pelo crepitar das tochas e pelo som distante do vento que assobiava através das janelas altas do castelo. João permaneceu em silêncio, suas mãos entrelaçadas diante do corpo, numa postura que combinava reverência e determinação serena. Ele sabia, com uma certeza que parecia brotar das profundezas de sua alma, que aquele momento definiria não apenas seu futuro temporal, mas o verdadeiro sentido de sua vocação sacerdotal. O rei levantou-se de sua cadeira e começou a caminhar em círculos ao redor do padre, como um predador estudando sua presa, mas João manteve seus olhos fixos num ponto distante, como se enxergasse através das paredes do palácio algo que transcendia toda aquela cena terrena. Minha esposa, continuou Venceslau IV, passa horas em confissão consigo, horas que poderiam ser dedicadas aos deveres de uma rainha, mas que ela prefere gastar ajoelhada diante de você, sussurrando segredos em seus ouvidos. A voz do rei ganhou um tom mais ameaçador, e João podia sentir o cheiro acre do suor frio que começava a emanar do monarca, enquanto sua agitação aumentava. Quero saber o que minha esposa lhe conta, não como rei curioso, mas como soberano que tem o direito e o dever de conhecer tudo o que acontece em seus domínios. A resposta de João foi dada numa voz tão suave que Venceslau teve que se inclinar para ouvi-la claramente. Majestade, os segredos da confissão pertencem apenas a Deus e àquele que os confia ao padre. Não posso, nem poderia mesmo que quisesse, revelar o que foi dito sob o selo do sacramento. Suas palavras, embora pronunciadas com extrema gentileza, continham uma firmeza que era inquebrantável, como se fossem esculpidas na mesma pedra que formava os alicerces da catedral onde ele celebrava a missa. O efeito destas palavras sobre o rei foi imediato e devastador. Venceslau IV, já instável mentalmente, interpretou a recusa de João não como fidelidade aos princípios sagrados, mas como desafio direto à sua autoridade real. Seu rosto, que momentos antes mostrava apenas irritação,
transformou-se numa máscara de fúria que parecia quase demoníaca sob a luz vacilante das tochas. "Você ousa me desafiar?" gritou ele, sua voz ecoando pelas pedras antigas dos aposentos como o rugido de uma fera ferida. "Eu sou o rei. Minha autoridade vem de Deus mesmo, e você, mero padre, se atreve a me negar informações sobre minha própria esposa." João manteve sua serenidade mesmo diante da explosão real, respondendo com uma calma que apenas intensificou ainda mais a raiva do monarca. "Majestade, minha obediência à vossa majestade é absoluta em todas as questões temporais. Mas o sigilo da confissão é lei divina, estabelecida pelo próprio Cristo e confirmada pelos concílios da Igreja. Nenhum rei, por mais poderoso que seja, pode alterar as leis de Deus." Suas palavras, pronunciadas sem qualquer tom de desafio, mas com uma convicção inabalável, selaram seu destino naquele exato momento. A partir daquele encontro, a vida de João mudou drasticamente. O rei, consumido por uma fúria que se alimentava de sua própria paranoia, decidiu que o padre representava não apenas um obstáculo à sua vontade, mas um símbolo de toda resistência à sua autoridade absoluta. Venceslau IV começou a ver em João não um homem santo, cumprindo seus deveres sagrados, mas um inimigo pessoal que precisava ser quebrado e humilhado publicamente para que todos soubessem que ninguém, nem mesmo um padre respeitado, poderia desafiar a vontade real. Os dias que se seguiram foram marcados por uma campanha sistemática de intimidação. João foi proibido de celebrar missa na Capela Real, seus movimentos no palácio foram restringidos e uma atmosfera de hostilidade crescente começou a cercá-lo, onde quer que fosse. Os cortesãos, sempre sensíveis às mudanças de humor do rei, começaram a tratá-lo com uma frieza que contrastava dolorosamente com o respeito que antes lhe dedicavam. Mesmo alguns membros do clero, temerosos de serem associados a alguém que havia caído em desgraça real, começaram a manter distância prudente. Mas João permanecia imperturbável em sua decisão. Durante as longas noites em seus aposentos, modestos, ele passava horas em oração, preparando-se espiritualmente para o que presentia que estava por vir. O cheiro familiar dos pergaminhos religiosos e das velas que queimava durante suas vigílias noturnas criava uma atmosfera de paz que contrastava dramaticamente com a tensão crescente que dominava o resto do palácio. Seus joelhos começaram a mostrar sinais de feridas causadas pelas longas horas ajoelhado em oração. Mas ele considerava cada marca uma pequena participação nos sofrimentos de Cristo. A pressão sobre João intensificou-se quando o rei começou a usar métodos mais diretos de coerção. Emissários reais visitavam-no regularmente, oferecendo recompensas materiais em troca da informação desejada, depois ameaças veladas sobre possíveis consequências de sua obstinação. João recebia cada visitante com a mesma cortesia gentil, oferecia-lhes água ou vinho, perguntava sobre suas famílias, mas jamais alterava sua posição fundamental. Sua resposta era sempre a mesma, pronunciada com uma paciência que permanecia inalterada independentemente da pressão exercida. "Não posso violar o sigilo da confissão." A situação chegou ao clímax quando Venceslau IV, numa demonstração pública de sua autoridade, convocou João para comparecer diante de toda a corte reunida no grande salão do palácio. Era uma manhã fria de março e o salão estava repleto de nobres cortesãos, representantes do clero e outros dignitários que haviam sido convocados para testemunhar o que o rei anunciara como um esclarecimento necessário sobre os limites da autoridade eclesiástica. O ambiente estava carregado de tensão e expectativa, com sussurros nervosos ecoando entre as colunas de mármore que sustentavam o teto abobadado. Quando João entrou no salão, um silêncio absoluto desceu sobre a assembleia. Ele caminhava com a mesma dignidade serena de sempre. Suas vestes sacerdotais impecavelmente arrumadas, apesar de todas as pressões que havia enfrentado. Seus olhos não demonstravam medo nem desafio, mas uma tranquilidade profunda que parecia emanar de uma fonte interior inabalável. Quando chegou diante do trono real, ele fez uma reverência respeitosa, mas não servil,
mantendo sua dignidade sacerdotal, mesmo diante da hostilidade palpável que emanava do monarca. Venceslau IV levantou-se de seu trono e dirigiu-se à Assembleia, com uma voz que ecoou por todo o salão. Nobres e súditos fiéis, convoquei-vos hoje para testemunhar um ato de justiça real. Este padre, disse ele apontando para João, tem se recusado sistematicamente a obedecer ordens diretas de seu rei, escudando-se em pretensas leis divinas que ele coloca acima da autoridade terrena legitimamente constituída. O rei fez uma pausa dramática, permitindo que suas palavras produzissem o efeito desejado sobre a audiência tensa. Padre João, continuou o rei dirigindo-se diretamente ao acusado, esta é sua última oportunidade de demonstrar lealdade à coroa e reconhecer que mesmo as leis da Igreja devem se curvar diante da autoridade real quando esta julgar necessário. Revele-me o conteúdo das confissões de minha esposa e será perdoado por sua anterior obstinação. Recuse-se mais uma vez e enfrentará as consequências que tal desafio merece. A resposta de João ecoou clara e firme por todo o salão, sua voz carregada de uma convicção que nenhuma ameaça poderia abalar. Majestade, peço perdão se minha fidelidade aos votos sagrados que pronunciei diante de Deus é interpretada como deslealdade ao trono. Mas não posso nem poderei jamais revelar o que foi confiado a mim sob o selo sacramental da confissão. Esta não é uma questão de escolha pessoal, mas de obediência a leis divinas que nenhum poder terreno pode alterar. Seu rosto permaneceu sereno, mesmo quando murmúrios de aprovação e reprovação começaram a circular entre os presentes. A fúria de Venceslau IV diante desta resposta pública foi terrível de se contemplar. Seu rosto tornou-se vermelho como sangue. Suas mãos tremeram de raiva mal contida. E por um momento, pareceu que ele poderia desabar fisicamente sob o peso de sua própria cólera. "Guardas!" gritou ele com uma voz que mais parecia o rugido de um animal ferido. "Prendam este homem, que ele aprenda na prisão o que significa desafiar a autoridade real." O momento em que os guardas se aproximaram de João foi um dos mais dramáticos na história da corte boêmia. O padre não ofereceu resistência, mas tampouco demonstrou qualquer sinal de arrependimento ou medo. Quando as correntes foram colocadas em seus pulsos, ele as aceitou com a mesma serenidade com que aceitara sua ordenação sacerdotal anos antes. Seus olhos permaneceram fixos num ponto além da assembleia presente, como se contemplasse algo que transcendia completamente aquela cena terrena de humilhação e triunfo temporal. Enquanto era conduzido através do salão em direção às masmorras do castelo, João pôde ouvir os sussurros e comentários dos presentes. Alguns expressavam horror diante da prisão de um padre respeitado, outros aprovavam a firmeza real diante do que consideravam insubordinação clerical. Mas o que mais impressionava os observadores era a absoluta tranquilidade do prisioneiro, que caminhava entre seus captores como se estivesse em procissão solene em direção ao altar, não ao cárcere. As masmorras do castelo de Praga eram um lugar onde a própria luz parecia morrer antes de penetrar completamente. O cheiro de umidade misturava-se com odores menos identificáveis, mas inequivocamente associados ao sofrimento humano prolongado. As paredes de pedra exudavam uma umidade constante, que criava poças no chão irregular. E o som do gotejamento d'água marcava o tempo com uma regularidade que poderia enlouquecer mentes menos preparadas. João foi colocado numa cela pequena, onde mal conseguia ficar de pé completamente ereto, e onde a única luz vinha de uma pequena abertura no alto da parede que permitia ver um pequeno pedaço de céu. Mas mesmo naquele ambiente de desolação calculada, João manteve suas práticas espirituais com uma fidelidade que impressionava até seus carcereiros mais endurecidos. Suas orações, murmuradas em voz baixa mas constante, criavam uma atmosfera quase sagrada mesmo naquele lugar consagrado ao sofrimento. Os guardas logo se acostumaram ao som de sua voz em oração, um murmúrio constante que parecia emanar paz mesmo em meio à brutalidade circundante. Durante as longas noites, quando os outros prisioneiros gritavam ou choravam, a voz de João permanecia constante em suas orações, como um farol espiritual em meio à escuridão.
O rei, porém, interpretava esta serenidade não como santidade, mas como obstinação disfarçada. Venceslau IV estava convencido de que todos tinham um ponto de ruptura e que bastava aplicar pressão suficiente para quebrar mesmo a vontade mais forte. Ele ordenou que João fosse privado de alimento adequado, que suas horas de sono fossem constantemente interrompidas e que ele fosse submetido a interrogatórios diários, onde a mesma pergunta era repetida incansavelmente. O que a rainha lhe confessou? A resposta de João jamais variava. Mesmo quando sua voz começou a ficar rouca pela falta de água adequada, mesmo quando seu corpo começou a mostrar os sinais evidentes da privação prolongada, ele continuava respondendo com a mesma frase: "Não posso revelar o que foi dito em confissão." Sua constância era tão absoluta que alguns de seus interrogadores começaram a desenvolver uma estranha forma de respeito por ele, mesmo continuando a cumprir as ordens reais. À medida que os dias se transformavam em semanas, o estado físico de João começou a deteriorar-se visivelmente. Seu corpo, outrora robusto apesar da vida contemplativa, tornou-se magro e frágil. Suas vestes, que ele havia tentado manter, limpas e dignas tanto quanto possível, começaram a mostrar os sinais inevitáveis da vida no cárcere. Mas seus olhos mantinham o mesmo brilho sereno, e sua voz, embora mais fraca, conservava a mesma firmeza quando pronunciava suas orações ou respondia aos interrogadores. O que talvez fosse mais impressionante era como João conseguia manter não apenas sua própria fé, mas também inspirar outros prisioneiros. Criminosos endurecidos, presos políticos desesperados, e mesmo alguns dos guardas começaram a procurá-lo para conversas sussurradas, durante as quais ele oferecia consolação espiritual sem jamais perguntar sobre os crimes ou as circunstâncias que os haviam levado àquele lugar. Sua cela tornou-se uma espécie de confessionário improvisado, onde almas atormentadas encontravam paz através de suas palavras gentis e sua absoluta ausência de julgamento. Esta influência espiritual crescente apenas intensificou ainda mais a fúria do rei. Venceslau IV estava começando a perceber que sua tentativa de quebrar João estava produzindo o efeito oposto. Em vez de humilhá-lo, estava transformando-o numa figura quase lendária de resistência espiritual. Relatos sobre a serenidade do padre prisioneiro começaram a circular pela cidade, e algumas pessoas começaram a se reunir discretamente nos arredores do castelo para orar por ele. O que havia começado como uma demonstração de poder real estava se transformando numa fonte de inspiração religiosa que ameaçava a própria autoridade que o monarca tentava afirmar. Numa manhã particularmente fria de maio, quando os últimos vestígios do inverno ainda se faziam sentir através das pedras úmidas do cárcere, Venceslau IV desceu pessoalmente às masmorras. Era a primeira vez que o rei visitava aquele lugar sombrio, e sua presença alterou completamente a atmosfera do ambiente. Os guardas se curvaram reverentemente enquanto ele passava, suas tochas criando sombras dançantes que pareciam tornar ainda mais sinistra sua expressão de determinação cruel. O cheiro de umidade e sofrimento parecia intensificar-se com sua presença, como se o próprio mal tivesse assumido forma física. Quando chegou diante da cela de João, Venceslau IV parou por um longo momento, observando silenciosamente o prisioneiro. O padre estava ajoelhado no chão úmido, suas mãos entrelaçadas em oração, completamente alheio à presença real. Sua respiração era visível no ar frio da masmorra, criando pequenas nuvens que se dissipavam rapidamente na escuridão circundante. Seus lábios moviam-se silenciosamente, e seu rosto, embora magro e marcado pela privação, mantinha uma expressão de paz profunda que contrastava dramaticamente com a fúria mal contida do monarca. "Padre João", disse o rei com uma voz que ecoou pelas pedras como o som de um sino fúnebre, "chegou o momento final de nossa conversa. Você tem resistido à minha vontade por tempo suficiente e sua obstinação começa a ser interpretada pelo povo como exemplo de resistência à autoridade legítima. Isso não posso permitir." O tom de sua voz tinha uma qualidade final, definitiva, que até os guardas mais experientes reconheceram como prenúncio de algo terrível. João levantou lentamente os olhos
E quando seu olhar encontrou o do rei, uma estranha calma desceu sobre aquele ambiente de tensão. Majestade, respondeu ele com uma voz que, apesar da fraqueza física evidente, mantinha uma firmeza serena. Minha resistência não é a vossa autoridade real, mas a tentativa de fazer-me violar leis que são anteriores e superiores a qualquer poder terreno. Se isso deve custar-me a vida, aceito essa consequência como participação nos sofrimentos de nosso Senhor. As palavras de João produziram um efeito devastador sobre o rei já instável. Venceslau IV interpretou a serenidade do padre não como santidade, mas como provocação suprema, um desafio final à sua autoridade que exigia resposta proporcional. Muito bem, murmurou ele com uma voz que parecia vir das profundezas do inferno. Se você escolhe colocar suas supostas leis divinas acima da obediência devida ao seu rei, então enfrentará as consequências que tal escolha merece. O que se seguiu foram horas de tortura sistemática que testaram os limites da resistência humana. Venceslau IV havia ordenado que João fosse submetido aos métodos mais refinados de coerção física disponíveis, sempre cuidando para que a pressão fosse intensa o suficiente para quebrar sua vontade, mas não tão extrema que causasse danos irreversíveis demasiado rapidamente. O rei queria uma confissão, não um mártir, embora não compreendesse que sua própria brutalidade estava transformando João exatamente naquilo que tentava evitar. Durante estas horas terríveis, enquanto seu corpo era submetido a sofrimentos que palavras não conseguiriam descrever adequadamente, João manteve uma prática espiritual que impressionava até seus torturadores mais endurecidos. Suas orações continuavam, murmuradas entre gemidos de dor, criando uma estranha música celestial em meio ao inferno terreno que o cercava. Os homens encarregados de aplicar a tortura, acostumados com gritos, súplicas e maldições, ficavam perturbados com aquele murmúrio constante de orações que parecia emanar não de um homem sendo torturado, mas de alguém em profunda comunhão espiritual. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem, sussurrava João repetidamente, ecoando as palavras de Cristo na cruz. Mesmo quando a dor se tornava quase insuportável, ele conseguia encontrar forças para orar, não apenas por si mesmo, mas por seus torturadores, por o rei que havia ordenado aquele sofrimento, e mesmo pela rainha cujos segredos ele protegia com sua própria vida. Esta capacidade de manter compaixão em meio ao sofrimento extremo criava uma atmosfera quase sobrenatural que deixava todos os presentes profundamente perturbados. O rei, observando de uma distância segura, mas ainda assim presente para testemunhar pessoalmente a quebra que esperava de seu prisioneiro, começou a perceber que sua estratégia não estava funcionando como planejado. Em vez de súplicas por misericórdia ou ofertas de confissão em troca do fim do sofrimento, ele ouvia apenas orações murmuradas e palavras de perdão que pareciam dirigidas tanto a ele quanto aos executores de sua vontade. Esta resposta inesperada começou a despertar nele uma fúria ainda mais intensa, misturada com algo que ele não conseguia identificar completamente. Talvez medo, talvez reconhecimento inconsciente de que estava confrontando algo que transcendia completamente sua compreensão. À medida que as horas passavam, e João continuava a resistir, sem jamais revelar uma única palavra das confissões que havia ouvido, algo extraordinário começou a acontecer. Sua resistência física, embora evidentemente chegando ao limite, parecia ser sustentada por uma força que não era meramente humana. Seus olhos, mesmo em meio ao sofrimento extremo, mantinham uma luz que parecia vir de uma fonte interior inesgotável. Quando ocasionalmente conseguia falar entre as ondas de dor, suas palavras não eram de súplica ou recriminação, mas de consolação espiritual dirigida àqueles que o torturavam. Meus irmãos, disse ele numa ocasião, dirigindo-se aos homens, que aplicavam os instrumentos de tortura. Vossas almas sofrem mais que meu corpo. Buscai o perdão de Deus, porque Ele vos perdoará se vos arrependerdes verdadeiramente. Estas palavras, pronunciadas por alguém que estava sendo brutalmente torturado por aqueles mesmos homens, criaram um impacto emocional devastador. Alguns dos torturadores começaram a vacilar em suas funções,
perturbados pela incongruência entre a bondade que testemunhavam e a crueldade que eram obrigados a infligir. Mesmo diante de sua resistência aparentemente sobrenatural, o corpo de João inevitavelmente começou a mostrar os sinais extremos do sofrimento prolongado. Sua respiração tornou-se laboriosa. Sua pele adquiriu uma palidez que contrastava dramaticamente com as marcas visíveis da tortura, e seus movimentos tornaram-se cada vez mais limitados. Mas seus olhos mantinham a mesma serenidade, como se contemplassem algo além do sofrimento físico, algo que tornava toda aquela agonia não apenas suportável, mas significativa. Foi durante um desses momentos de sofrimento extremo que João experimentou o que mais tarde seria descrito por aqueles que testemunharam como uma visão mística. Seus olhos, que até então haviam permanecido focados ora em seus torturadores, ora num ponto distante, de repente se iluminaram com uma luz que parecia vir de dentro. Um sorriso quase imperceptível apareceu em seus lábios feridos, e suas orações tomaram um tom de gratidão e alegria que contrastava estranhamente com sua situação física. "Vejo", murmurou ele com uma voz que, apesar da fraqueza, carregava uma convicção absoluta. "Vejo a glória que me aguarda. Obrigado, Senhor, por me considerares digno de sofrer por tua causa." Estas palavras foram pronunciadas com tal sinceridade e paz que até mesmo alguns dos guardas mais endurecidos sentiram lágrimas involuntárias brotarem em seus olhos. A presença do sagrado naquele lugar de tortura tornou-se tão intensa que parecia transformar toda a atmosfera do ambiente. O rei Venceslau IV, testemunhando esta transformação espiritual de seu prisioneiro, sentiu-se confrontado com algo que desafiava completamente sua compreensão do mundo. Em sua mente, formada pela lógica do poder temporal e da coerção física, não havia espaço para uma resistência que se fortalecia através do sofrimento, para uma fé que se purificava através da perseguição. A serenidade crescente de João diante da tortura intensificada parecia uma afronta pessoal, não apenas à sua autoridade, mas à sua própria visão de realidade. "Aumentem a pressão", ordenou ele com uma voz rouca de frustração e algo que poderia ter sido desespero. "Este homem deve ter um limite. Todos têm." Mas suas próprias palavras soavam cada vez menos convincentes, mesmo para ele mesmo. Estava começando a suspeitar com um horror crescente que havia se colocado numa posição de enfrentamento, não apenas com um padre obstinado, mas com algo muito maior e mais poderoso do que qualquer autoridade terrena. Durante toda aquela noite terrível, enquanto os instrumentos de tortura faziam seu trabalho cruel sob as ordens reais, João manteve uma prática que transformou aquele lugar de sofrimento numa espécie de santuário improvisado. Suas orações continuavam ininterruptas, criando uma música espiritual que parecia elevar toda aquela situação horrível a um plano superior. Entre os gemidos inevitáveis da dor física, ele intercalava palavras de perdão, súplicas pela conversão de seus torturadores e expressões de gratidão por ser considerado digno de sofrer em nome de sua fé. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Nem por um instante, nem diante da dor mais extrema, João considerou a possibilidade de revelar os segredos que lhe haviam sido confiados. Para ele, aqueles segredos eram sagrados não apenas por causa das regras eclesiásticas, mas porque representavam a confiança depositada nele por almas que buscavam consolação espiritual. Trair essa confiança seria, em sua compreensão, trair o próprio Cristo, que havia estabelecido o sacramento da confissão como refúgio para os pecadores arrependidos. À medida que a madrugada se aproximava, trazendo consigo uma luz pálida que mal conseguia penetrar nas profundezas da masmorra, o estado físico de João havia chegado ao ponto crítico. Seu corpo, submetido a horas de tortura sistemática, mostrava todos os sinais de que estava chegando ao limite da resistência humana. Sua respiração era irregular e laboriosa, sua pele havia adquirido uma palidez quase translúcida e seus movimentos eram mínimos e cuidadosos. Mas seus olhos ainda brilhavam com aquela luz interior que nenhum sofrimento conseguira extinguir. Foi neste momento que Venceslau IV
confrontado com a aparente inutilidade de sua estratégia de coerção física, tomou uma decisão que selaria definitivamente o destino de João e, ironicamente, seu próprio lugar na história como tirano. Se não conseguia quebrar a vontade do padre através da tortura, eliminaria o problema de forma mais direta e final. A ordem que ele deu naquele momento ecoaria através dos séculos, como exemplo supremo da brutalidade do poder temporal, confrontado com a resistência do espírito. "Levem-no", disse o rei com uma voz que havia perdido toda a pretensão de dignidade real e soava apenas como o rugido de uma fera ferida. "Levem-no à Ponte Carlos, que ele encontre nas águas do rio o silêncio que se recusou a quebrar em vida." As palavras foram pronunciadas com uma frieza que contrastava dramaticamente com a fúria que havia dominado o monarca durante toda aquela noite terrível. Era como se ele tivesse finalmente aceito que sua única opção era a eliminação física daquele obstáculo à sua vontade. Os guardas que receberam esta ordem final olharam uns para os outros com expressões que misturavam obediência habitual com evidente desconforto. Durante as longas horas da tortura, muitos deles haviam sido profundamente afetados pela serenidade e bondade que João demonstrara mesmo em meio ao sofrimento extremo. A perspectiva de executar um homem cujo único crime havia sido a fidelidade aos seus votos sagrados criava neles um conflito moral que suas consciências simples, mas genuínas, não conseguiam resolver facilmente. Quando se aproximaram de João para conduzi-lo em sua jornada final, encontraram-no numa postura que os surpreendeu. Apesar de todo o sofrimento que havia enduredado, ele havia conseguido se colocar numa posição de oração, seus joelhos contra o chão frio e suas mãos entrelaçadas diante do peito. Seus lábios moviam-se silenciosamente e uma expressão de paz profunda havia substituído qualquer sinal de dor ou medo em seu rosto. Quando eles o tocaram gentilmente no ombro para indicar que era hora de partir, ele abriu os olhos e lhes dirigiu um sorriso de tal bondade que alguns dos homens mais endurecidos sentiram suas gargantas se apertarem com emoção. "Meus filhos", disse João com uma voz que, apesar da fraqueza física evidente, mantinha uma qualidade musical que parecia vir das profundezas da alma. "Não sintais pena de mim. Vou ao encontro daquele que sempre amei e servi. Sede bondosos. Com vossas famílias amai a Deus. E lembrai-vos de que o perdão está sempre disponível para aqueles que o buscam com coração sincero." Estas palavras, dirigidas aos homens que estavam prestes a conduzi-lo à morte, criaram uma atmosfera de sacralidade que transformou aquele momento terrível numa espécie de bênção final. A caminhada através dos corredores do castelo até a saída foi uma procissão estranha e comovente. João, apoiado pelos guardas devido à sua fraqueza física, caminhava com uma dignidade que o sofrimento não conseguira diminuir. Seus passos eram lentos, mas firmes, e de vez em quando ele murmurava orações ou palavras de consolação para aqueles que o acompanhavam. Os corredores que haviam testemunhado tantos atos de crueldade ao longo dos séculos pareciam impregnados, naquele momento, de uma presença sagrada que emanava do prisioneiro condenado. Quando finalmente emergiram do castelo para o ar fresco da madrugada, João ergueu o rosto para o céu e inspirou profundamente, como se quisesse absorver uma última vez a beleza da criação divina. As estrelas ainda eram visíveis no céu, que começava a clarear, e ele as contemplou com uma expressão de alegria quase infantil. "Como são belas vossas obras, Senhor", murmurou ele, suas palavras carregadas de uma gratidão que surpreendeu aqueles que o ouviam. Mesmo naquele momento final, sua capacidade de encontrar motivos para louvar a Deus permanecia intacta. A Ponte Carlos, naquela hora matinal, estava envolta numa névoa que subia das águas escuras do rio Moldau. As torres góticas que flanqueavam a ponte criavam silhuetas sombrias contra o céu que começava a clarear, e o som das águas correntes criava uma música constante que parecia um cântico fúnebre natural. João olhou para aquela cena com olhos que não demonstravam medo, mas uma espécie de reconhecimento, como se finalmente compreendesse que aquele era o local escolhido pela providência para o culminar de sua jornada terrena. Quando chegaram ao meio da ponte,
onde as águas eram mais profundas e a correnteza mais forte. Os guardas pararam e se entreolharam nervosamente. A ordem real havia sido clara, mas executá-la significava atirar nas águas geladas um homem cujo único crime havia sido a fidelidade aos seus princípios sagrados. João, percebendo sua hesitação, dirigiu-se a eles com uma bondade que tornou ainda mais difícil sua tarefa. Não temais cumprir vossas ordens. Deus vê vossos corações e conhece vossa bondade. Fazei o que deveis fazer e que ele vos perdoe. Neste momento final, enquanto estava de pé sobre a ponte que se tornaria seu altar de sacrifício, João experimentou uma última visão mística que foi testemunhada por todos os presentes. Seus olhos se iluminaram com uma luz que parecia vir de outra dimensão. Um sorriso de alegria pura apareceu em seu rosto, e ele ergueu as mãos para o céu numa gestura de completa entrega e aceitação. Vejo, disse ele com uma voz que ecoou claramente sobre o som das águas correntes. Vejo a glória do Senhor que me recebe. Não há mais dor, não há mais sofrimento, apenas luz e amor infinitos. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Quando finalmente as águas frias do Moldau o receberam, fechando-se sobre sua forma física, que havia suportado tanto sofrimento, houve uma transformação inexplicável na atmosfera circundante. A névoa que cobria o rio pareceu se iluminar de dentro, criando um espetáculo de luz que impressionou profundamente todos os que testemunharam. Os guardas, homens simples mas não insensíveis aos sinais do sagrado, ajoelharam-se espontaneamente na ponte, reconhecendo que haviam presenciado algo que transcendia completamente sua experiência mundana. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Nos dias que se seguiram à morte de João, relatos extraordinários começaram a circular pela cidade de Praga. Pescadores afirmavam ter visto luzes misteriosas sobre as águas do rio no local onde o padre havia sido lançado. Pessoas que passavam pela Ponte Carlos durante a noite relatavam ouvir sons de cânticos sagrados que pareciam vir das próprias águas. Mais significativo ainda, muitos dos que haviam participado direta ou indiretamente na perseguição e morte de João começaram a experimentar conversões espirituais profundas, como se sua resistência heróica tivesse plantado sementes de graça em seus corações. O próprio rei Venceslau IV, inicialmente satisfeito com a eliminação daquele obstáculo à sua vontade, logo começou a ser atormentado por visões noturnas e uma culpa crescente que nenhum ato de poder temporal conseguia aliviar. Sua mente, já instável antes da confrontação com João, deteriorou-se rapidamente após aqueles eventos. Cortesãos relatavam que o rei era frequentemente ouvido durante a noite, gritando pedidos de perdão e chamando pelo nome do padre que havia mandado matar. Sua paranoia intensificou-se a ponto de tornar impossível qualquer governo efetivo. E ele passou seus últimos anos como uma sombra atormentada de si mesmo, vivendo no terror constante de uma justiça divina que sabia merecer. A rainha, cuja confissão João havia protegido com a própria vida, retirou-se completamente da vida pública após sua morte. Ela passou o resto de seus dias em oração e penitência, considerando-se responsável pelo sofrimento e morte do Santo Padre. Suas próprias palavras, registradas em cartas que sobreviveram aos séculos, revelam uma profunda admiração pela fidelidade de João e uma culpa atormentadora por ter sido, ainda que involuntariamente, a causa de sua perseguição. Ele morreu para proteger segredos que nem mesmo eram tão importantes, escreveu ela numa carta a uma amiga. Mas sua morte nos ensinou que há coisas mais sagradas que a própria vida. Os efeitos da morte de João estenderam-se muito além da corte real. O povo de Praga, que já venerava o padre durante sua vida, começou a considerá-lo um mártir e santo desde o momento de sua morte. Pequenos santuários improvisados começaram a aparecer ao longo da Ponte Carlos, onde pessoas deixavam flores e velas em memória daquele que havia preferido morrer a violar o sagrado sigilo da confissão. Milagres foram relatados por aqueles que oravam em sua memória, e sua fama de santidade espalhou-se rapidamente por toda a região da Boêmia e além.
A Igreja, inicialmente cautelosa devido às implicações políticas do caso, logo reconheceu que estava diante de um exemplo extraordinário de fidelidade aos princípios sagrados. O processo de canonização de João, embora demorado segundo os padrões eclesiásticos, foi marcado por uma quantidade excepcional de testemunhos sobre sua santidade de vida, seus milagres post-mortem e o impacto espiritual transformador que sua morte havia exercido sobre inúmeras pessoas. Em 1729, o Papa Bento XIII formalmente o canonizou como São João Nepomuceno, reconhecendo oficialmente o que o povo já sabia há séculos. O paradoxo de seu destino revela-se na ironia suprema de que um homem morto por se recusar a quebrar. O silêncio tornou-se uma voz que ecoa através dos séculos. João, que jamais revelou uma única palavra das confissões que ouviu, tornou-se o santo patrono do sigilo sacramental, inspirando gerações de sacerdotes a manter inviolável a confiança depositada neles pelos fiéis. Sua morte, que deveria ter sido o fim de sua influência, tornou-se o início de um legado que transcendeu completamente as intenções daqueles que a ordenaram. A Ponte Carlos, local de seu martírio, tornou-se um dos destinos de peregrinação mais importantes da Europa Central. Uma estátua de bronze de São João Nepomuceno foi erguida no local exato onde ele foi lançado às águas, e milhões de pessoas já tocaram essa estátua fazendo pedidos ou agradecendo graças recebidas. A tradição popular afirma que tocar a base da estátua traz boa sorte. Mas para aqueles que compreendem verdadeiramente o significado daquele lugar, o gesto representa muito mais. É um reconhecimento de que alguns valores são mais importantes que a própria vida e que a fidelidade aos princípios sagrados pode transformar até mesmo a morte em vitória. A influência de São João Nepomuceno estendeu-se muito além das fronteiras da Boêmia. Igrejas dedicadas a ele foram construídas em toda a Europa e nas colônias americanas, levadas por imigrantes que trouxeram consigo a devoção ao santo, que havia preferido morrer a trair uma confiança sagrada. Sua festa litúrgica, celebrada em 16 de maio, tornou-se ocasião para reflexões sobre a importância da discrição, da fidelidade e da coragem moral em todas as esferas da vida. Mas talvez o aspecto mais significativo de seu legado seja a maneira como sua história continua a inspirar pessoas em situações análogas através dos séculos. Durante períodos de perseguição religiosa, regimes totalitários e situações onde autoridades temporais tentam forçar indivíduos a trair confidências sagradas ou princípios fundamentais, o exemplo de São João Nepomuceno oferece um modelo de resistência que não é baseado na violência ou na rebelião política, mas na fidelidade inabalável aos valores mais profundos. Sua vida e morte também representam uma crítica profunda às pretensões absolutistas do poder temporal. Venceslau IV acreditava que sua autoridade real lhe dava o direito de penetrar qualquer segredo, de quebrar qualquer resistência, de dobrar qualquer vontade à sua própria. A resistência serena, mas inflexível de João demonstrou que existem limites ao poder terreno, fronteiras sagradas que nenhuma autoridade humana pode legitimamente cruzar. Esta lição permanece relevante em qualquer época e sob qualquer sistema político, lembrando que a verdadeira autoridade deriva sempre do respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana e à sua dignidade intrínseca. O contraste entre o destino do perseguidor e do perseguido oferece uma lição sobre a natureza temporária do poder mundano versus a permanência dos valores espirituais. Venceslau IV, com todo o seu poder real, seus exércitos, seus castelos e sua autoridade temporal, é lembrado principalmente como o tirano que mandou matar um santo. Sua memória está associada à crueldade, à paranoia e ao abuso do poder. João, sem posses materiais, sem autoridade política, sem qualquer poder, terreno além de sua fidelidade aos próprios princípios, tornou-se uma figura venerada por milhões de pessoas e um símbolo eterno de integridade moral. A maneira como São João Nepomuceno enfrentou seu sofrimento final também oferece insights profundos sobre a natureza da verdadeira fortaleza espiritual. Sua resistência
não foi baseada no orgulho ou na obstinação, mas numa compreensão clara de que alguns valores transcendem as circunstâncias individuais. Ele não resistiu por amor à resistência, mas por fidelidade a princípios que considerava mais importantes que sua própria vida. Esta distinção é crucial para compreender porque sua morte foi transformadora não apenas para ele, mas para todos aqueles que testemunharam sua serenidade diante do sofrimento extremo. A devoção popular a São João Nepomuceno também revela algo importante sobre as necessidades espirituais profundas do ser humano. Em um mundo onde a confidencialidade é frequentemente violada, onde segredos são usados como armas políticas ou sociais, onde a confiança é constantemente traída, a figura de um santo que preferiu morrer a quebrar uma confidência sagrada oferece um modelo de confiabilidade absoluta que responde a uma sede profunda da alma humana. Sua canonização pela Igreja Católica representou não apenas o reconhecimento de sua santidade pessoal, mas também uma afirmação solene da importância do sigilo sacramental como elemento fundamental da vida espiritual. A confissão sacramental, para ser verdadeiramente eficaz como instrumento de cura espiritual, requer uma confiança absoluta de que o que é revelado permanecerá sagrado e inviolável. São João Nepomuceno tornou-se o guardião eterno desta confiança, sua própria morte servindo como garantia suprema de que existem pessoas dispostas a dar tudo para proteger a confiança depositada nelas. A lição mais profunda de sua vida e morte talvez seja que a verdadeira vitória não se mede pelos padrões mundanos de sucesso ou fracasso, mas pela fidelidade aos valores mais profundos, mesmo diante das consequências mais extremas. João perdeu no sentido terreno, foi torturado, humilhado e morto, mas venceu no sentido mais fundamental. Manteve sua integridade, protegeu aqueles que confiaram nele e transformou sua própria morte num testemunho eterno do poder dos valores espirituais sobre as forças materiais. O rio Moldau, que recebeu seu corpo naquela madrugada fria de maio de 1393, tornou-se um símbolo da própria vida. As águas fluem constantemente, carregando consigo os detritos do tempo, mas as pedras do fundo permanecem firmes e imutáveis. São João Nepomuceno tornou-se uma dessas pedras do fundo, uma realidade espiritual permanente que as águas do tempo não conseguem carregar ou corroer. Hoje, mais de 6 séculos após sua morte, sua história continua a inspirar não apenas católicos, mas qualquer pessoa que enfrenta o dilema entre a conveniência pessoal e a fidelidade aos princípios fundamentais. Em um mundo onde a pressão para conformar-se, para revelar confidências, para atrair confianças em nome de supostos bens maiores é constante, o exemplo de São João Nepomuceno permanece como farol de integridade moral inabalável. Sua vida representa um paradoxo fundamental da existência humana. Aqueles que se agarram desesperadamente à vida temporal frequentemente a perdem de formas que tornam sua memória amarga, enquanto aqueles que estão dispostos a sacrificar a vida por valores superiores frequentemente descobrem uma forma de imortalidade que transcende completamente a morte física. João morreu aos 43 anos, mas sua influência cresceu e se multiplicou através dos séculos de uma maneira que nenhuma vida preservada através de compromissos morais poderia jamais alcançar. A ponte onde morreu tornou-se, ironicamente, não um lugar de fim, mas de conexão, conectando não apenas as duas margens do rio, mas conectando sua época à nossa, seu exemplo às nossas escolhas morais, sua fidelidade às nossas próprias oportunidades de fidelidade. Cada pessoa que passa por aquela ponte, conhecendo ou não sua história, caminha sobre um lugar santificado pelo sangue de alguém que preferiu morrer a atrair uma confiança sagrada. E assim, o padre que foi silenciado pela força tornou-se uma voz que nunca mais se calará, ecoando através dos séculos sempre que alguém enfrenta a escolha entre a conveniência e a consciência, entre a segurança e a integridade, entre a vida temporal e os valores eternos. Sua morte, que deveria ter sido o fim de uma obstinação inconveniente, tornou-se o início de um testemunho eterno
de que algumas coisas são verdadeiramente mais sagradas que a própria vida.